Hoje a gente vai falar sobre network. Network é a habilidade e a técnica de criar uma rede de contatos e manter essa rede de contatos. Dentro do mundo corporativo, a gente usa isso para criar relacionamento, tentar se beneficiar de algumas formas e beneficiar pessoas também. É sempre uma troca. Eu achei importante eu conversar sobre isso nesse segundo episódio, porque o primeiro foi sobre por que os jovens devem empreender no Brasil. E eu acredito que todo mundo que queira empreender no Brasil deve saber ao menos o que é e como fazer isso. Porque muitas pessoas se enganam achando que fazer networking é conversar com pessoas, mas não é só isso. Isso é muito simples. Isso, se fosse assim, você tinha uma rede de networking gigantesca, bilionária. E para contextualizar tudo isso, eu quero contar uma história. Há umas 2 semanas atrás, eu fui convidado por um amigo a ir a Curitiba. Eu sou do interior de São Paulo, eu tenho uma agência no interior de São Paulo e eu fui convidado a ir a Curitiba para passar uma semana ou mais tempo na casa em que ele e outras pessoas que trabalham com digital estavam ficando, desenvolvendo projetos e trabalhando. E eu aceitei, mesmo não estando nos melhores dos momentos, com muitas reuniões marcadas, eu fui. E lá eu pude experimentar e conhecer pessoas. Eu conheci uma pessoa chamada Luciano, que é um mestre em inteligência artificial. Eu comprei a mentoria dele para poder ter esse relacionamento. Eu me considero agora uma pessoa mais próxima, quase como um amigo já. A gente trabalha em alguns projetos juntos, mas tudo começou por causa de uma mentoria. E um ponto muito importante do network, que eu acho que é o primeiro dos pontos, então vamos lá, o primeiro dos pontos, você precisa ter valor para as pessoas quererem se relacionar. Então não adianta você querer fazer network se você não tem nenhum valor para aquela pessoa. E quando eu entrei dentro da turma, quando eu comecei a estudar junto com ele, que ele começou a me ensinar a inteligência artificial que eu quero aplicar aqui dentro da empresa hoje, graças a Deus, a gente já aplica isso dentro da empresa, a gente já vende esse serviço, a gente já tem uma equipe muito boa disso. Eu queria entender, e mais do que isso, eu queria me aproximar dele, porque ele é um dos melhores do Brasil. E foi isso que aconteceu. Por quê? Porque eu tenho valor, porque eu tenho algo para entregar em troca. Além de todas as habilidades de comunicação e vendas, a gente tem uma agência. E foi isso que abriu a porta de ir a Curitiba para trabalhar junto com ele um lançamento, e foi isso que a gente fez. Durante essa estadia lá, eu pude conhecer outras pessoas que trabalham com agência de modelos sim, renomadas, que ganham muito dinheiro com isso e que têm sistemas muito estruturados e legais, que podem somar de alguma forma. E eu também podia somar com essas pessoas, por conta da minha agência, do meu conhecimento. Primeiro ponto, então, tenha valor. Você precisa, é sempre uma troca. Você precisa entregar alguma coisa para a pessoa te entregar. Estava eu em Curitiba, passando minha semana, aprendendo, conversando, trabalhando, fizemos o lançamento, tudo legal. Aí eu recebi mais um convite para ir a São Paulo para conhecer não só pessoas que trabalham com inteligência artificial, mas sim um dos top 1 do mundo que trabalham com inteligência artificial nos Estados Unidos, que dão palestra junto com o Russell Brunson. Ele ia apresentar uma palestra na incubadora da Carol Pfeiffer, que é uma Shark Tank aqui do Brasil, que eu acho que todo mundo conhece. E eu fui, obviamente, e eu pude conhecer essa pessoa que trabalha com inteligência artificial pelo mundo inteiro, que tem projetos em Dubai, que tem projetos na América Latina, que, em vários lugares. Pude conversar com essa pessoa, pude sentar numa mesa de jantar e conversar de fato com aquela pessoa. O que traz ao segundo ponto, que é, quando você conversar com alguém, converse procurando entender o que aquela pessoa está falando, não responder. Eu acho que por causa dessa ferramenta aqui, muitas das pessoas hoje em dia conversam já pensando numa resposta. Você tem que conversar entendendo o que aquela pessoa está falando, tentando aplicar isso dentro da sua realidade para depois responder. Você nunca conversa escutando e já pensando na sua resposta, porque quem faz isso é uma pessoa ignorante. Tá? Todas essas oportunidades, foi apresentado a palestra dele na Carol Pfeiffer, conheci várias pessoas que trabalham com empresa, desde o agro até o digital em São Paulo, pessoas que são muito bem sucedidas, pessoas que têm empresa junto com o Trump. Então,
Um único convite, por eu ter valor com uma pessoa, fez com que eu criasse uma rede de network gigantesco. Mesmo que algumas daquelas pessoas eu não conseguia apresentar o meu valor ainda, mesmo que eu só conhecia aquelas pessoas, muitas outras eu consegui. Tanto que eu saí de lá com mais um lançamento que vai acontecer agora esse mês, um projeto em Los Angeles com inteligência artificial, enfim, várias coisas legais aqui para a empresa. Então, uma oportunidade que seria uma viagem para encontrar amigos, nós somos todos jovens, né, se transformou numa melhoria muito grande dentro da empresa. Então, o network é saber aproveitar as oportunidades e transformar aquilo em algo próspero, tá? Então, primeiro ponto, tenha valor. Segundo ponto, saiba conversar. Terceiro ponto, saiba ter postura. Saiba como você deve se apresentar, como você deve falar, como você deve se vestir, como você deve estar presente no momento. Tenha atenção. Eu podia entrar no detalhe de cada um desses pontos, mas seria uma conversa muito longa e minuciosa. E eu acho que o intuito desse vídeo não é isso. O intuito desse vídeo é ser rápido e mostrar que você precisa ser de fato uma pessoa genuína. Não tente ser algo que você não é. As pessoas se interessam pela sua história, pelo o que você já fez, por como você conseguiu chegar onde você está. Tá? Se você não tem uma história interessante, talvez ela não seja interessante para você, mas para outras pessoas pode ser que seja muito interessante. Cada pessoa tem uma realidade. Saiba que a sua verdade pode não ser absoluta e ela 100%, 99% das vezes não é absoluta, e sempre existe uma pessoa que sabe mais do que você, assim como você pode ensinar uma pessoa que sabe menos, sempre existe uma pessoa que sabe um pouco mais que você. Então, sempre que você estiver rodeado de pessoas, não tente ser superior a ninguém, mesmo que aquelas pessoas sejam inferiores a você intelectualmente ou financeiramente. Pode ser que espiritualmente ela pode te passar algum ensinamento. Então, saiba conversar de fato e se interessar pelo que as pessoas estão falando e tentar entender aquelas pessoas. Obviamente, você precisa aplicar a regra de estar em ambientes em que você precisa estar. Eu não vou falar para você fazer isso numa roda de conversa de futebol depois do trabalho, mas eu digo isso quando você faz uma reunião com empresários, enfim, quando você começa a se colocar nos lugares que podem te levar para cima, você tem que começar a ter essa postura, tá? Então, saiba escutar para falar. Fale bem menos do que as outras pessoas, obviamente, mas também não deixe nenhuma oportunidade de falar passar. Você sempre, nunca negue palco. Isso é uma outra conversa que a gente vai ter mais para frente, que não é muito sobre networking, mas é sobre branding e se destacar ali, né? Que é muito legal, nunca negue palco. Porém, se você quer construir um bom networking, você não quer um palco, você quer relações com pessoas que são iguais ou superiores a você. E pessoas que são superiores a você não querem ouvirem você falar besteira, tá? Elas querem um valor, então tenha valor. Enfim, aí começa a ficar redundante, mas basicamente era sobre isso que eu queria falar. Networking, se conecte com pessoas, se conecte de verdade com essas pessoas, trabalhe de verdade com essas pessoas. Quando você se comprometer a fazer alguma coisa, faça essa coisa, não dê bolo. Seja pontual, entregue o que foi combinado no horário que você tem que entregar, no dia que você tem que entregar, da forma que você tem que entregar. Surgiram mil imprevistos, dá seus pulos. Você tem que honrar com seus compromissos. Faça o seu nome ser lembrado e as pessoas lembrarem do seu nome de uma forma boa, de uma forma extraordinária. Honre os seus antepassados. Faça com que as pessoas, quando se lembrem do seu nome, tenham referências de pontualidade, de extrema seriedade, de uma pessoa como, enfim, todas as coisas boas, né? Então, dentro do âmbito do empreendedorismo, isso é muito importante, tá? Você honrar os seus compromissos de fato com as pessoas e não deixe isso de lado. Se você combinou algo,
entregue o combinado. Se não vai dar para entregar o combinado, antecipadamente você se adianta e você entrega isso de uma outra forma, que também é uma outra conversa que a gente vai ter, que é sobre comunicação, persuasão, enfim, várias outras coisas. Mas o primeiro episódio foi sobre empreendedorismo, o segundo foi sobre networking. Eu queria falar um pouco de como aconteceu toda essa história, de como eu conheci essas pessoas, de como eu consegui chegar em lugares que talvez eu demoraria muito mais tempo para chegar. E aí é isso, quando você se relaciona com pessoas de valor, você recebe valor também. Agora, se você fizer network com um bando de bosta, o que você vai receber de volta é merda. Então, se lembre disso também. Quem você quer se relacionar, qual é o network que você quer fazer. Porque você tem que fazer um networking de acordo com o que você está procurando para o seu futuro. Viado, vai te acontecer um viado. Eu pensei, caralho, não é possível, eu comecei a raciocinar tudo que eu fiz hoje, viado.